durante a nossa trajetória de vida, na nossa trajetória de fé, eu digo assim desse modo, porque eu sou uma pessoa de fé desde a minha mais tenra idade, desde a minha infância. Eu sempre fui uma pessoa que tive temor, que, por exemplo, você sabe que diz no provérbio que o princípio da sabedoria é o temor. O princípio da sabedoria é a obediência, e a obediência, a princípio, ela vem do temor, não vem do conhecer, vem do temor. Conhecer vem depois, que é como Jesus disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, obedecerão às minhas palavras e sereis verdadeiramente meus discípulos, e aí conhecereis a verdade vos libertará. E observando isso e querendo levar para aquilo que a gente chama de palavra de Deus, a gente tem como mania, eu chamo assim de mania, de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. E não é. A Bíblia tem um testemunho histórico. No testemunho histórico, uma concentração muito forte da palavra de Deus. Mas a Bíblia é um relato histórico. Assim como quando a gente fala de a palavra de Deus, a gente precisa fazer referência a esta palavra como sendo, porque é Jesus. Jesus é que é a palavra de Deus encarnada entre os homens. É só ler o Evangelho de João no capítulo 1, que ele fala sobre isso. No princípio, ele era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Às vezes as pessoas fazem questão de colocar tudo no letra maiúscula. A palavra com letra maiúscula, era Deus, Deus com letra maiúscula. Mas para quem ouve e não sabe pelo menos nem ler o alfabeto em português, qual que vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença o modo como você fala e o modo como você expressa. Vou fazer como é lido na Bíblia da tradução do Novo Mundo, que eu acho que seja assim, que é a tradução da linguagem, tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Ela diz assim: no princípio era a palavra, normal, e está com letra maiúscula, e no singular. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí, ao invés de dizer era Deus, ela diz era um Deus. Por quê? Era um Deus. Não tem nenhum problema e Jesus não rejeitou com que alguém escrevesse ou traduzisse a Bíblia desse modo, porque se Jesus quisesse fazer isso, impedir que alguém traduzisse a Bíblia desse modo, ele impediria. No entanto, a Bíblia está traduzida na linguagem de hoje, tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo é aquilo que está no próprio capítulo 1 de João, descrevendo que os homens não reconheceram. A luz veio ao mundo, a palavra estava no mundo, mas os homens não reconheceram. E aí é por isso que Jesus despiu-se da sua glória, sendo como Deus, veio e se tornou como homem. E como homem, tomou uma forma, o preparo, a vida de um servo, como se descreve lá em Isaías 53. Nós não víamos nele formosura alguma. Isso profetizado por Isaías. E quando Jesus estava encarnado entre os homens não davam nada por ele. Isso não é o filho de Maria e José? Esse aí não é o cara ali da Galileia? Esse aí não é aquele que cresceu em Nazaré e nós o conhecemos? No entanto, quando ele pergunta para os discípulos o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem,
dizem que era um Deus com D minúsculo. Ou seja, dizem que tu é Jeremias, dizem que tu é Isaías, dizem que tu é Elias, diz até que tu é João Batista, quando Jesus pergunta isso, já depois da morte de João Batista. Dizem até que tu é João Batista que ressuscitou dos mortos. Ora, parece que o povo não tinha nem memória que João Batista conviveu junto com Jesus e Jesus tinha sido batizado por João. Tem muita gente que não tem memória do que aconteceu há um mês atrás, do que aconteceu de importante. Eu falo de coisas importantes, do que aconteceu há um mês atrás, há um ano atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Coisas importantes é para serem lembradas. É para ser guardada. Faz como Maria, que conta depois para os discípulos que aquilo que ele disse lá no templo, ela guardou no seu coração porque ela não entendeu naquele momento. E por isso é que eu estou trazendo aqui essa palavra, porque no Evangelho de João, no capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo. E quando a gente fala de verbo, se designa a ação. E tem uma coisa importante: o verbo está no substantivo masculino. O verbo. E verbo é ação, designa a ação, que foi aquilo que aconteceu e acontece no Gênesis. Disse Deus: haja luz, e houve luz. É uma ação. E uma ação que é através do Espírito, porque Jesus diz: as minhas palavras são Espírito e vida. Quando alguém fala a palavra, significa também que a mulher, quando como ser que você vê, uma criatura no sexo feminino, ela também tem a palavra. Quando Deus diz lá no Gênesis: façamos o homem, ele está dito só assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está automaticamente falando da mulher. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por quê? Na nossa língua portuguesa, você veja bem que a palavra mulher tem o L e o H de semelhança. Ela é um semelhante, ela é uma adjuntora, ela é companheira, ela é semelhante ao homem, em todos os sentidos, exceto no corpo físico. E o homem, para você ter uma ideia, o homem, a palavra homem, se escreve começando com H, e o H é mudo. Observe que quando a mulher estiver falando, o homem precisa ouvir com atenção. Se ela está zangada, se ela está brava, se ela está pegando no seu pé em alguma coisa, pode prestar atenção. Ela está com a razão. Ela está com a palavra. Por exemplo, se o homem diz: eu vou fazer tal coisa, mas ele faz corpo mole, não faz isso, não faz, como é que se pega o homem? Pela palavra. Ele disse que ia fazer? Disse. Agora a mulher diz: faz, porque você disse que ia fazer. Né? Assim como faz com o homem, os seres humanos, homem e mulher. Por isso Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E essa palavra é a palavra de vida, é palavra eterna, que significa que quando chegamos do outro lado, não também no Evangelho não tem homem nem mulher. A palavra de Deus está na boca de cada pessoa. Jesus disse: o que sai de dentro do coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E você pensa que homem é racional e mulher também não é, não? Pois é. Se mulher
tem coração e homem tem coração, os dois têm a palavra. E quando os dois têm a palavra, os dois andam unidos. Unidos pelo quê? Pelo Espírito de Deus, que é como Jesus diz, onde há dois, onde há um, Deus está com ele, onde há dois ou três reunidos em seu nome, Jesus diz, eu estarei no meio deles. Eu estarei no meio deles. Ou seja, onde já tem duas pessoas que se trata de uma família, de um lar, de um casal, entre essas duas pessoas que estão unidas em Jesus e no Evangelho, Deus se faz presente. Essa é a palavra, curta, é pequena, mas se você prestar atenção e observar com amor, você vai absorver e vai entender o que Jesus quer de nós, de cada um de nós, para hoje, para amanhã e para todos os dias. Andar no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. É a prudência. Isso é uma alegria para o meu coração, porque no Evangelho eu tenho entendido que Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Por isso estou falando aqui com ousadia. Ele nos deu espírito de ousadia, de amor e de moderação, de equilíbrio. Ele nos deu um espírito de intrepidez, de amor e de moderação, de calma, de paz, de paciência. Como Jesus disse, vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a palavra de Deus para nós, para mim, para todos vocês, essa noite. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos encha da sua graça, da sua unção, do seu poder, nessa noite, ou nessa manhã, a qualquer hora que você esteja ouvindo essa mensagem. Amém.